Bom, a Anahie trata da jornada de duas crianças que iam fazer o que muita gente que aqui, até nessa mesa, que também está assistindo, já fizeram, que era dançar quadrilha numa tarde na escola. Mas um evento mágico acaba levando eles a uma jornada por pontos do Brasil em busca de elementos que iriam quebrar a maldição que foi lançada na festa e transformou os pais e todo mundo que estava lá em pipocas. Você contou um spoiler agora pra você, tá? Agora já foi. Ele reclamou de mim quando eu falei isso na entrevista, ele falou que era spoiler. Mas... Não, mas a história foi isso aí. Quanto tempo você levou para fazer e tal? Como é que foi esse processo? Eu levei, juntando o tempo, acho que foram uns 4 ou 5 meses, assim, se for condensar. Tudo sozinho mesmo? Não. Eu tinha uma noção que, para fazer dentro do prazo que o PROAC deu, né, eu ia precisar de colaboradores. Então eu deixei, assim, algumas etapas, cores, principalmente, terceirizei, né? Mas conforme o prazo foi chegando perto e a coisa foi esquentando, aí, sei lá, peguei 30 páginas e mandei para alguém fazer a arte final, né? Aí alguns cenários, mas no fim eu pintei os cenários, né? Eu só consegui colorista para os personagens na história inteira e algumas páginas assim, para dar aquela desafogada, eu mandei para algumas pessoas que estão creditadas certinho. Difícil isso, né? O processo. Sim. E você, Ailton Mercadante, autor de Crônicas da Pindaíba. Crônicas da Pindaíba. Pindaíba com H minúsculo. Isso, a grafia antiga. Embora não tenha sido... A história se passa no século XVII, né? Embora não tenha me preocupado em ser purista quanto à linguagem, senão ninguém entender nada, né? Quem fala português que se fala na época era outro idioma. Então, não tem a pretensão de ser didática, de ser purista, nada, assim, uma piração em cima de dados históricos, né? Coisas que podiam ter acontecido, com alguns personagens que até você vê em outras linguagens, como o preto velho, o escravo, o ex-escravo, né? O pajé e tal. Mas num enfoque mais Sérgio Leone, assim, mais de faroeste, aquela coisa da violência, uma certa sacanagem, tal, misturado com um pouco de misticismo. E eu fiz tudo sozinho, texto e desenho. Eu gosto muito de escrever e trabalho como ilustrador há muito tempo. E eu gosto de quadrinho por causa disso, porque eu posso exercer esse lado de texto, que eu gosto bastante. Eu leio muito de literatura e tal. E o PROAC, assim, eu acho muito legal. Abriu oportunidade para um monte de gente que, de repente, pela via normal das editoras, você consegue também, mas demora muito. Esse projeto meu, por exemplo, era de 4 revistas independentes para chegar nesse volume de páginas. E aí pintou o PROAC e tal, e, como disse o Celso, eu mandei para o PROAC e virou esse álbum. Mas, de qualquer maneira, eu ia lançar independente também. Em algum outro momento, mas lançaria. E sem o incentivo financeiro, né? Que a gente está acostumado de que, mexe com cultura, então é legal você estar com o pires na mão. E não é assim. Cultura, a gente come também, paga a conta e tal. É legal ter um retorno, né? A gente tem essa visão mítica o artista maldito tem que estar sempre pedindo dinheiro, com o chapéuzinho no chão e tal. E eu acho legal que tenha vindo do governo. Até a gente estava comentando que mudou o nosso conceito de funcionário público, né? De servidor público, depois que a gente conheceu o pessoal da Secretaria da Cultura, que é o pessoal que quer ver você publicar o seu negócio, quer ver o seu trabalho para frente. E o pessoal muito eficiente. E, já começando de você mesmo, aproveitando, fala um pouquinho pra gente desse... Como é que é para um artista independente conseguir lançar em distribuição e tal? Como é que foi esse processo para você e para o Vasco, na verdade, né? Olha, os outros sem editora. Eu independente, estou começando nesse processo de distribuição, divulgação, então não posso te dizer como é que é. Eu sei que é difícil. Como está sendo? Está sendo difícil, mas eu já esperava que ia ser difícil.
E como eu trabalho com ilustração há muito tempo, eu sou autor de um livro infanto-juvenil, você se aliar a uma editora também não facilita tanto assim as coisas, porque você vai ser mais um título lá dentro. Já passei por essa experiência também, de ser autor da editora Dona Dueto, que é um livro infanto-juvenil, também não facilita tanto assim. Sempre o caminho do quadrinho brasileiro é árduo mesmo. Apesar de toda a tradição que a gente tem de Colonese, de um monte de gente boa, J. Carlos, tal, que não era quadrinista, mas em todo caso, ainda é meio árduo. Mas acho que todo mundo aqui sabia que ia ser árduo mesmo. Ninguém vai fazer quadrinho achando que é não, fácil, é vai ficar milionário, né? Que é moleza. O Celso achava que ia ficar milionário. Achava que no dia seguinte eu estava milionário, mas... Demorou quase um mês, né? Não rolou. Não, na verdade você fica mais pobre mesmo. Mesmo com o prêmio do PROAC, eu gastei bastante dinheiro no bolso e a perspectiva é demorar um pouco para receber de volta, mas... A verba que vocês recebem é de 25 mil reais para fazer um quadrinho. Que nos avisaram agora, nossa, 25 mil reais para fazer um quadrinho e tal. E no que vai? No que pode ser isso daí e tal, para ficar tão difícil assim para não sobrar nada? Então, conta pra gente um pouquinho, né? Acho que é interessante tentar descobrir como pode ser caro ou não, qual é a parte mais cara de cada um e tal. Acho que isso A parte mais cara? A gráfica. Não, sim, mas e aí? Vai tudo em gráfica ou... Não. Depende da sua tiragem, né? Depende do... Sua de quanto? A minha foi 1.200, mas tem um agravante de ser colorido, né? E o número de páginas, né? O que a lição que eu aprendi é 60 páginas preto e branco daqui pra frente. E você, Davi? A gente partiu até por assim, projetos que eu conciliei com os projetos do estúdio, da gente lá. Então, de que desde o princípio a premissa era fazer uma coisa em equipe. Aí você, nessa distribuição, naturalmente, né, a gente inclusive na época escreveu um outro projeto que estava linkado a uma peça teatral. Então eu já imagino como seria isso, né? Envolver mais gente ainda nessa parte conceitual e tudo. Então, na maturação do projeto, tem essa questão lá no final, né, mas tem a questão também a gente precisa fazer um lançamento, então fazer uma primeira promoção da coisa, então isso envolve um investimentozinho também. É que eu acho que, em termos, até amarrando com a pergunta anterior, né, essa questão do objetivo em relação a, uma vez, como é que é a vida do projeto, né? Acho que de alguma maneira isso caminha um pouco sozinho, isso vai acontecendo, né? Então a maneira que a gente encontrou é que a gente está conversando agora há pouco, né? Através de doações, né? Você ter uma atitude até mais de convidar a esse o interesse pela coisa, né? Então isso ditando a obra e chega um ponto que ela tem que caminhar um pouco pelas próprias pernas, né? Pô, já fiz tudo. Então é aquilo, vai acontecer. Então assim, já tive ocasiões até anteriores, não envolvidas a uma coisa tão independente assim, né? Onde a gente também curtiu dali e falou o que realmente foi êxito, né? E o que se viu mais um ambiente assim, experimental, né? E acho que no Brasil é isso, né? Você foi produzido no teu estúdio, né? Na verdade. Exatamente. Teve uma galera, né? Então eu me envolvi em tudo e nada, eu costumo falar, né? Porque não é algo que a gente fique totalmente, se houvesse uma explicativa, não, mas é um trabalho novo do Vasco, não é bem isso, entendeu? Foi ali a soma dessas experiências, uma coisa um pouco mais coletiva, realmente. E para vocês, Thiago, como é que foi isso de fazer de verba e tudo mais, e o apoio da editora teve, como é que foi isso? Então, a gente gastou... O que a gente não gastou na gráfica, a gente gastou com bebida, droga e mulher, né? Todos os 40 centavos. Não, a gente gastou... dos 25 mil foi 16 mil para gráfica, vai, chutando. Aí o material do Felipe é importado, foi mais R$1.000. É que cada projeto varia muito, né? O nosso, por exemplo, custou mais caro do que a maioria, porque tem papel couché, colorido, detalhe, né? Mas cada projeto tem suas particularidades, né? Por exemplo, eu e o Felipe, a gente não precisou de mais ninguém, é eu, ele e o Cláudio da Zarabatana, que foi o editor, né? Então, só nós três cuidamos disso. Por exemplo, no caso do André, tinha toda uma equipe e tal, de outros também. Mas, fora isso, a gente gastou bastante com pesquisa mesmo, com as viagens. Acabei tendo que tomar caipirinha e tal, no Rio de Janeiro, fui obrigado, né? Mas... Ambientação é importante. Tem que interagir com o pessoal e tal. Não, mas é verdade, você faz uma viagem a trabalho, mas sabendo que você não vai, que estão pagando como se fosse trabalho mesmo.